E aí, mais uma análise hoje. Hoje, Gary11, um inscrito, pediu pra gente analisar. E aqui é assim, você pediu, a gente faz. Inclusive, demorei mais de 4 horas pra poder analisar esse fundo. Eu nunca tinha aberto um relatório. 4 horas pra poder analisar, fazer o roteiro e trazer esse vídeo pra vocês. Então, já se inscreve, deixa o like. Se tiver qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. E deixa o fundo que você quer ver aqui no canal também, fechou? Mas antes de falar sobre o fundo e analisar o fundo em si, a análise qualitativa, eu tenho um ponto pra falar sobre o Gary11. Então, aqui no informe mensal de outubro do fundo, tem algumas informações que são importantes pra gente analisar. Primeiro de tudo, é um fundo que tem quase 1.400 de ativo total, e aí tem 1 bilhão e 100 de patrimônio líquido, porque ele tem uma leve alavancagem aí de 250 milhões mais ou menos. E aí, no final das contas, a cota patrimonial do fundo é R$9. Então, se você entrar em qualquer site desse, como Status Invest, Investidor 10, a cota vai estar com um patrimonial de 9,11. E aí, no caso, ele estaria no VP. Só que como a cota é R$9, o VP dela, ele está acima do VP. E aí, o que a gente faz quando a gente está acima do VP? Emissão. Então, aqui a gente tem a sexta emissão do fundo, que tem um valor inicial de 450 milhões, mas pode ir até 550 milhões, mais ou menos. Então ele tem um potencial aí de captar quase meio bilhão, mais de meio bilhão na realidade. Acredito eu também, tanto para fazer essas movimentações que a gente já vai comentar no vídeo, mas também para acompanhar o GGRC, que ele tem uma tese aí, não, nós somos o fundo de tijolo mais acessível do mercado, não sei o que. Então, como o GGRC está emitindo aí e está no mesmo patamar, no mesmo segmento, inclusive, eles estão seguindo para não ficar para trás na narrativa. Mas além disso, sobre a questão da emissão, tem outro ponto que eu acho interessante a gente comentar. Se você analisar aqui, ele tem 1 bilhão e 200 milhões investidos. Só que desse 1 bilhão e 200, apenas 600 milhões são em imóveis. Mas de onde vem o resto então, se é um fundo que só tem imóveis? Bom, o resto está 500 milhões em fundos de investimento, em participações, em fundos imobiliários, perdão, em fundos de investimento imobiliário, que ele tem 500 milhões. E qual fundo de investimento imobiliário é esse? O fundo é justamente esse aqui, ó, o Artemis 2022 Fundo de Investimento Imobiliário. A gente já comenta sobre isso, porque foi um ponto que eu não achei interessante. Eu estava analisando o fundo, estava gostando, estava achando até interessante para competir com a LZR. Só que no atual cenário, com essa informação aqui, a não ser que a gestão explique isso daqui de uma forma bem interessante, cada detalhe sobre isso daqui, porque eu não achei em lugar nenhum, é interessante. É interessante a gente ter essa informação. Se ela não explicar, aí eu já coloco vários pés atrás disso daí, porque é um ponto que me chamou a atenção. E aí, por que isso me chamou a atenção, né? Vamos comentar aqui sobre o fato relevante que eles soltaram sobre a aquisição de mais de 15 imóveis no valor de 750 milhões do Grupo Carrefour, que são locados para o atacadão. E aí é no mesmo estilo do fundo, né? Contratos típicos, longo prazo, não sei o quê. Só que o valor é muito alto. E aí você fala, poxa, da onde que ele tiraria 720 milhões do nada? Sendo que se a gente entra no informe mensal aqui do fundo, ele tem apenas 6 milhões em reservas, de liquidez. E aí você fala, não, é da captação, porque se ele vender o imóvel aqui da BRF, que a gente está com esse fato relevante aqui, por 300 milhões mais ou menos, e conseguir uma captação, ele consegue tranquilamente tanto diminuir o passivo dele, quanto também comprar os imóveis do Grupo Carrefour, e aí, aumentando muito a exposição dele à renda urbana, porque o Carrefour aqui é renda urbana, mas ele conseguiria tranquilamente fazer isso. Só que, até aí, tudo bem. O que me pegou foi que, nesse relatório aqui, no relatório de setembro do fundo, eles disseram que o compromisso de aquisição do portfólio do Carrefour não depende de captação de novos recursos e será sanado a partir da equação apresentada acima. E qual a equação é essa? É justamente o que ele fala de disponibilidades e estrutura de capital. E aí você pode parar para pensar, o fundo já tem 23% de alavancagem, não tem dinheiro em liquidez, não tem nenhum valor em caixa. E aí, da onde que ele tiraria 725 milhões para comprar isso aqui sem precisar de emissão e sem precisar da venda do BRF? E aí, eu entrei aqui no informe mensal e falei, poxa, logicamente, deve ser então que eles estão considerando esse fundo de investimento imobiliário aqui como uma reserva, um caixa. E aí eu fui analisar que fundo era esse. E aí o fundo é o Artemis 2022. Só que no Artemis 2022, a gente pode ver que o patrimônio líquido do fundo é de 470 milhões. Coincidentemente ou não, é parecido com o valor que ele tem de exposição desse fundo. E aí, nesse caso, entrando aqui no fundo, tudo tranquilo, até você perceber que os imóveis, até você abrir o informe trimestral e perceber que os imóveis que o fundo contém, que estão dentro deles, os ativos do fundo, são justamente os imóveis do Grupo Pão de Açúcar, que o Gary11 comprou, e também do Grupo Mateus. Mas beleza, até aí vai que é uma repassagem de fundo, né? Eles abriram um fundo para pegar essa operação e aí esse fundo está dentro de um outro fundo. Beleza, até aí tudo tranquilo. Só que o que me assustou
foi na hora de que eu fui ver que o patrimônio total do fundo, os ativos totais, são de 1 bilhão e 300 e o patrimônio líquido é de menos de 500 milhões de reais. O que significa? Alavancagem. Uma dívida, um CRI, obrigações a pagar de quase 800 milhões de reais. E aí você começa a levantar dúvidas sobre isso. Porque se todos os imóveis que o fundo tem, o Artemis, são os imóveis do Gary 11, só que eles estão dentro do Artemis, e aí você abre aqui, a receita desses imóveis do Artemis não são nada, ou seja, o Artemis não recebe nada para ter esses imóveis aqui. Até aqui poderia ser uma repassagem de receita. Só que aí se você for ver, todos os únicos ativos que ele tem são esses CRIs aqui, só que ele tem uma dívida de 800 milhões de reais, um passivo de 800 milhões de reais, ele não recebe nada da receita, então como é que ele vai pagar esse passivo aqui? Tirando os 200 milhões que ainda tem no Gary 11. Então, isso aqui me pareceu, tá? Eu não achei informação sobre isso, não tem no relatório. Isso aqui me pareceu uma forma de maquiar a dívida. Então, nossa, como é que a gente faz para comprar imóveis, gerar um rendimento ótimo, lindo, demais, não sei o que, virar um fundo base 10 que todo mundo gosta, ser um dos maiores da indústria, alavancando, só que sem deixar que as pessoas percebam isso. A gente abre um fundo, tá com a alavancagem nele de 800 milhões de reais, tem quase metade do fundo, né, do patrimônio, dos ativos do fundo, e boa, segue o jogo. Então, isso aqui me pareceu meio lambancento na parte do fundo, porque é um fundo que não tem nada a ver com nada, possui os imóveis do GPA e do Grupo Mateus, só que a receita não vai para esse fundo, ele vai diretamente para o Gary 11, e aí ele tem uma alavancagem de 800 milhões de reais, que eu não sei da onde veio. E você também não sabe das informações do fundo, porque ele não tem relatórios gerenciais, só tem esses informes aqui. Então, assim, pra mim, foi um negócio que eu tava até gostando do fundo, eu tava comparando ele com o LZR, ia trazer um roteiro tão bonitinho pra vocês, só que aí, do nada, eu me deparo com isso aqui, que são 800 milhões, não é qualquer valor, 800 milhões de CRIs, de dívidas para serem pagas, e aí eu pensei, poxa, primeiro que isso aqui já me pareceu empurrar para debaixo do tapete, né, varrer para debaixo do tapete para poder esconder a sujeira. Só que além disso, se isso aqui é um caixa, tirando assim, vamos fingir que não tem alavancagem, vamos fingir que eles consigam explicar isso. Como é que você vai me dizer que 490 milhões de reais estão em caixa, 690 milhões de reais estão em caixa, sendo que esse caixa você está contabilizando esse fundo, sendo que esse fundo é o dono dos imóveis que você tem? Então, o seu caixa é os seus imóveis, porque eles estão dentro de um fundo, para mim não bateu isso não. E aí, para mim, pegou bem mal para o fundo aqui. Mas, tirando isso, tem a compra aqui do Grupo Carrefour. Agora sim, vamos passar para uma análise do fundo, né? Então, a partir desse momento, vamos dar uma analisadinha no qualitativo do fundo. Vamos esquecer que ele traiu você, vamos virar corno manso e vamos dar uma analisada no fundo, porque é um fundo que, falando em ativos, falando de maneira de gestão, é um fundo interessante. Agora, só esse ponto aí que me levantou uma bandeira, tá? A compra vai ser de 15 imóveis, 725 milhões, aí já seria naquele modelo de contratos atípicos, mais de 13 anos, podendo ir até 23 anos, e aí a gente está falando aí de um cap rate mais ou menos de 8%. É um cap rate bom? Não. É um cap rate ruim? Não. É um cap rate na média aí, né? E aí ele depende do CAD aprovar essa operação, uma operação grande, né? Então ele depende do CAD aprovar, e aí eles têm como data limite o início de dezembro e o final de dezembro do mesmo ano. Aqui ele comenta um pouco mais sobre o Carrefour, aqui eles falam justamente sobre isso, né? Isso aqui eu li antes do relatório, eles falam sobre a questão de, estamos de olho na alavancagem, aí a gente vai fazer uma oferta pública e não sei o que, só que aí lá no relatório eles meteram aquela de que não precisaria de nada para honrar com essa compra do Carrefour, o que me levantou a sobrancelha bastante. Aí no final do dia você vai, uma coisa te leva a outra, e aí você acha um passivo de 800 milhões escondido no meio do seu rabo. Então é interessante você ter isso em mente, né? Eu fiquei bastante assustado. E aqui falando sobre os renda urbanas do Atacadão, né? Você pode ver que são renda urbanas, são loja, então o fundo fazendo a venda do BRF e também comprando o Atacadão aqui, a gente está falando de um fundo que hoje seria 50-50 para renda urbana e logístico, mas viraria bem mais renda urbana do que logístico, né? Agora, sobre esse outro fato relevante também da aquisição, né? Agora seria uma venda do galpão da BRF, né? São 30 mil metros quadrados, a BRF hoje representa 16% da receita do fundo, e aí ele venderia por 273 milhões, seria pago em 24 parcelas, né? O mesmo tanto de parcelas que ele comprou um outro ativo agora há pouco. Então você vê que ele tem muito dessa questão do casado, né? Se eu vou receber em 24 vezes, eu também quero pagar em 24 vezes. E aí ele diminuiria 145 milhões de reais
do passivo dele, então seria um ponto interessante. E aqui eu acho interessante falar que geraria um lucro de 67 milhões de reais, que seria quase 5% do valor do fundo hoje. Então seria uma transação aí que traria um lucro bem interessante. E aí para quem fala, não, que fundo de tijolo não dá dinheiro, eu gosto do fundo de papel que paga mais. Então a gente está falando aí de uma TIR de 27% e IPCA mais 20%. Que fundo de CRI high grade com bons imóveis, né, com boas garantias paga IPCA mais 20? Isso não existe, né? Um high yield aí vai pagar IPCA mais 10 e olhe lá. Então, para você que acha que imóveis não dá retorno, não, mas eu gosto de investir no mercado de ações, que fundo imobiliário não dá retorno, então me conta qual que é a empresa que dá uma TIR de 27% para você, né? Isso não existe. Então, mais uma vez provando aí que o mercado imobiliário tem potencial e só não consegue ganhar dinheiro quem não quer de verdade, né? Só trazer esse ponto sobre a venda do BRF aí, que vai trazer um caixa também, caso se concretize. E aí também a gente falando aqui do GPA Campinas, que seria um outro imóvel que também estaria à venda aí por 30 milhões, né? Um valor bem pequeno, que geraria um cap rate baixo pro comprador. Não sei nem porque que ele traz o cap rate, tipo, foda-se, é do comprador, então ele que se lasca, que ele tomar uma decisão ruim, geraria aí um pequeno lucro para o fundo, mas geraria da mesma forma uma TIR de 26% e também IPCA mais 21, né? A taxa equivalente de IPCA mais 21. Então, para você que acha que imóveis não dá dinheiro ou que algo do gênero, então saiba muito que você está bem errado, né? A gente está falando aí de uma TIR de 26% e de um IPCA mais 21% ao ano. Aí a gente tem a emissão aqui e a gente tem sobre o Artemis nesses dois pontos aqui, só para não deixar você esquecer sobre isso. Agora, no relatório do mês de setembro do fundo, vamos fazer uma análise qualitativa aqui sobre os imóveis, uma análise que ninguém faz, então vamos fazer o que ninguém faz mais uma vez, né? Que eu nunca vi ninguém falando sobre o Artemis, mas é uma descoberta profunda. Eles têm Instagram, o que é uma coisa positiva, né? E lá no Instagram eles defendem a bandeira de nós somos o fundo de tijolo, base 10, de alto patrimônio, reconhecido no mercado, o único que dá acesso ao investidor, mas a gente tem o GGRC também, né? Então ele tá nessa briga aí com o GGRC de fundo base 10 de tijolo, né? Mas é uma briga interessante dos dois fundos base 10 de tijolo que trazem esse acesso do mercado, né? A gente só tinha fundos de fundos, hedge funds e fundos de papel no geral, né? Mas agora a gente tem fundos de tijolo base 10 também para o investidor que não tem muito valor para aportar. E aí falando sobre o GARI 11, né, qual que é o objetivo? É ser uma solução única e completa. Então renda urbana e logístico eles já consideram completa para você, com uma estabilidade, né, ótimos imóveis, excelentes inquilinos, estabilidade e de receita e previsibilidade, ok. E também pegar contratos atípicos de locação. A gente já vai falar sobre isso, mas ele é um fundo que ele segue a mesma estratégia do LZR, né? São contratos atípicos aí de longa duração para ter uma renda estável. Falando um pouco mais sobre o fundo, a gente pode ver que é 1,15 bi de valor patrimonial e um dividendo aí de quase 1% ao mês. Locação ABL total do fundo 280 milhões, um prazo médio de contrato, né, para o vencimento dos contratos de aluguéis de 15 anos, então dá para ver que é bem grande, e número de investidores incríveis, 260 mil cotistas. Então, são 260 mil cotistas que agora estão interessados em descobrir o que é o Artemis 2022. E a vacância financeira segue zerada, até por conta dos contratos atípicos. A gente sabe que em imóvel que tem contrato atípico, assim, é bem difícil você ter uma vacância financeira depois de locado, né? E aí, aqui ele conta a história de sucesso do fundo, né? A história de inspiracional aí pra você. Antes era o GALG 11 logístico, aí mudou a tipologia, aí virou líder em performance, aí saiu do GAG 11 pro GARI 11, e aí ganhou mais cotistas, foi o fundo que mais ganhou cotistas, 469% de aumento, aí fez a quinta emissão, captou meia bilha, dobrou o tamanho do fundo, mudou a administradora, adquiriu novos imóveis, mudou o código de negociação, teve aprovação recorde aí de 40%, e aí hoje ele é um dos fundos mais relevantes no setor de logística. Então é um ponto interessante, né? Você vê como é que em tão pouco tempo o fundo conseguiu mudar conseguiu ressignificar toda a trajetória dele. Só é interessante comentar sobre isso, né? Antes era 0,5, aí virou 1,15 bi, e agora é um fundo que ele é logístico e renda urbana, né? Metade. Só que, como a gente já comentou, vendendo o BRF, que é logístico, 16%, e comprando aí 700 milhões em renda urbana de atacadão, aí a gente desequilibra bastante essa equação aqui. A gente tem uma alavancagem de 23%, de 250 milhões, então é interessante a gente ter isso em mente, porque, né, além de ser uma alavancagem alta, mesmo com a venda do BRF, que diminuiria o passivo, ele também acreditou se alavancaria para poder comprar o atacadão, e além dos 800 milhões ali que a gente tem no nosso armário, quem sabe é um esqueleto, né? A gente não sabe se é esqueleto, se é zumbi ou se é só realmente um sequestro. E aí a liquidez diária também não tem nem o que falar, 6 milhões por dia, bem alta.
E aí ele comenta aqui que o fundo segue resiliente no mercado secundário, realmente acima do VP, fundo de tijolo logístico acima do VP, bem interessante, né? Até por isso eles estão fazendo a emissão aí. Em ritmo recorde, constante ingresso de novos cotistas e ganho de liquidez para o fundo. Então, assim, eu falo que é bem difícil um fundo ele mudar tanto a rotatória assim, né, e ter tanto cotista entrando, como foi o caso da IRDM, se de duas uma, ou o fundo está realmente fazendo uma gestão impecável, que aí realmente de parabéns, ou realmente ele está fazendo coisas que os outros fundos não fazem. E aí essas coisas podem entrar no âmbito de estar ali atrás da cortina, né? Escondeu atrás da cortina e botou o sapato dele ali e veio receber, né? Oi, amor, tudo bem, enquanto ele pula da janela. Mas assim, de duas uma. Ou ele realmente está fazendo um bom trabalho, está fazendo o que ninguém faz e está fazendo um bom trabalho, ou ele está fazendo o que ninguém faz pro lado negativo, né? Só trazer esse ponto interessante aqui para vocês, que eu acho a pena ficar de olho. E eu não sou cotista do Garians, nunca tinha aberto um relatório, só abri um relatório porque um inscrito do canal pediu e eu achei interessante, é um fundo logístico grande que está crescendo cada vez mais, então achei interessante trazer. Mas se eu fosse cotista do Garions, com certeza eu iria atrás da explicação do que é esse Artemis 2022, como é que funciona, por que ele tem os imóveis do GPA do Matheus que o Gary 11 comprou há pouco tempo, e por que isso é considerado caixa, e por que tem uma alavancagem de 800 milhões, como isso envolve o fundo inteiro, como é que eles vão comprar 725 milhões de atacadão sem ter que vender e sem ter que fazer emissão. Então todos esses são pontos que eu perguntaria diretamente para o RI do fundo, para a gestão do fundo, porque não me cheirou bem nem um pouco. E aí eles comentam aqui que as transações todas aí, que são 3 transações, né, em um mês, bem interessante, estão todos aí estão todos na fase, né, de vamos ver no que dá, tá? Na fase de espera. E aí eles comentam sobre a conclusão ali do atacadão, que é até o final de 24. E aí aqui ele comenta sobre os 2 vértices do fundo, né, que é ter renda urbana para poder fazer a reciclagem de portfólio, que nem o RBVA está fazendo, né, de ficar vendendo ativo de renda urbana para poder ter esse lucro, esse ganho de capital, e também de manter esse equilíbrio, né, mesmo tendo essas compras aí, eles dizem que querem manter o equilíbrio. E aí é aquela parte que me pegou, né, de falar que as transações elas vão ocorrer mesmo com o passivo do fundo, e vão ocorrer de toda forma porque o fundo tem caixa. Então, trazendo esse ponto de novo para vocês. E aí, agora falando sobre a performance e resultado, eu só acho muito interessante que nas páginas, né, nos índices, ele vai trazendo as fotos dos imóveis. Eu acho bem legal isso daqui, achei interessante. Aí falando sobre o guidance, né, eles aumentaram o guidance um pouco, porque tem essas vendas para vir aí, tem algumas outras informações, o aumento do IPCA também, então são informações aí que podem trazer um aumento de distribuição do fundo, né? E aí aqui a gente tem uma receita logística maior do que nos últimos meses, eles não comentam o porquê, então fiquei bem no escuro em relação a isso, porque que a receita foi maior do que nos últimos meses. Não sei se foi uma correção, né, porque contrato típico não tem revisional, então se foi uma correção de IPCA aí, alguma coisa do gênero, mas não tenho ideia do que pode ter sido esse aumento aqui de receita de imobiliária logística. E aí ele distribui o que recebe, o fundo distribui o que recebe, aqui mostrando aqui top 1, ganho de cotistas, top 1 de liquidez, não sei o que. E aqui falando sobre o portfólio do Gary 11. São 6 inquilinos de primeira linha, que embora sejam 6 inquilinos de primeira linha, em imóveis grandes, de alto valor, que dependem muito, que tem contrato atípico, mesmo assim continua sendo 6 inquilinos, né? Então eu ficaria só de olho em relação a isso. É um ponto de atenção urgente que eu tenho que ligar meu sinal de alerta? Não, mas lembrando que são 6 inquilinos, e 6 inquilinos são 6 inquilinos, né? E a gente tem uma concentração gigante em 3 deles, que é o BAT, Matheus e GPA. A gente já comentou sobre isso. Aqui tá meio a meio para logística e renda urbana, e a maior exposição dele é no Rio Grande do Sul, né, 30%, e aí mais 20% em São Paulo. E aí aqui falando sobre os locatários, 30% da receita vindo aí do BAT, né, da empresa BAT lá no Rio Grande do Sul. Então, um ponto interessante que ele está bem concentrado nesses 4 aqui, mas nesses 3 aqui tem 80% do fundo, que é o Grupo Matheus e GPA. E o Grupo Matheus e GPA estão lá no Artemis, né? Então, só trazer esse ponto de ressalva também. Então, ele está bem concentradinho. E aí são 6 inquilinos, mas esses 2 aqui representam, né, o Amanara e a R-Liquid não representam nada. E aí todos os contratos atípicos, como a gente já conversou. E aí, na parte de renda urbana, toda a renda urbana do fundo, que é 50-50, está em GPA e Matheus. Então, GPA e Matheus, que são esses 2 aqui, representam toda a renda urbana. E aí, o logístico está no BAT e no BRF, que já está para ser vendido aí no BRF. E aí, interessante trazer um ponto de que esses são os imóveis principais aqui do GPA, esses são os imóveis principais do Grupo Matheus, mas que um contrato principal dele, o contrato de maior relevância
para o Gary 11 é o do BAT. E o contrato do BAT, que representa 28% da receita, é o contrato que já está aí na porta, né? Todos os contratos do fundo são de 13, 15, 20, 40 mil anos. Esse tem um contrato que vai até 2050 quase, né? Então lá em 2050 são contratos de longuíssimo prazo, só que tem o contrato mais relevante do fundo, tá batendo aí na porta, né? É daqui 3 anos. Então, interessante você ficar com um alerta em relação a isso, porque é um contrato relevante para o fundo que está perto de vencer, né, em relação aos outros. Só que assim, eu não acho que a BAT vá sair desse imóvel, não acho que ela vá sair, mas tem sempre esse risco, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração. E aí, agora falando assim dos imóveis, né, que são imóveis de alta qualidade, que a gente tem bastante pontos para falar sobre eles. Eu gostei bastante do portfólio do fundo. Ele é uma mistura de RBVA com a LZR. Claro, ele não compete diretamente com a HGLG, né? Então, a pergunta não seria HGLG, XPLG, BTLG, BRCO, que inclusive XPLG e BRCO tem um vídeo aqui no card, vou deixar para vocês, mas não seria esses fundos logísticos contra o Gary 11, né? GGRC não seria contra o Gary 11. O melhor concorrente do Gary 11 aí seria a LZR, a RBVA. Claro que não tem um concorrente direto que seja igual, mas os melhores concorrentes aí não seriam os fundos logísticos puro sangue, porque não é o objetivo, não é os mesmos imóveis, né? É mais o RBVA por causa da renda urbana, de alto nível, de alto padrão, né? E também o ALZR pelos contratos atípicos, o meio a meio, né? Que o ALZR tem um pouco de cada coisa também, é um fundo misto, então tem essas características aí de ser atípico e um fundo misto. Agora, falando sobre o imóvel do Pão de Açúcar aqui, você pode ver que o imóvel está numa esquina comercial. Inclusive, isso aqui para todos os imóveis do Pão de Açúcar, tá? Tá numa esquina comercial. Então, um ponto que eu vou comentar um pouco mais à frente também, logo mais, mas é que o Pão de Açúcar, ele tá com essa estratégia que eu acredito ser do mercado americano, que ele trouxe essa estratégia do mercado americano, que é o quê? Viu uma rua de alto fluxo que tem muito prédio residencial grande, tipo aqui, ó, você pode ver, esse Pão de Açúcar aqui de Higienópolis. Olha aqui, prédio residencial grande, prédio residencial grande, prédio residencial grande. E aí o que acontece? Todas essas pessoas aqui, quando elas forem fazer mercado, aonde que elas vão fazer mercado? Todas as pessoas aqui, de todos esses prédios aqui, dessas ruas comerciais aqui, tudo isso daqui, vão fazer compras aonde? No Pão de Açúcar. Então o Pão de Açúcar tá muito com essa estratégia de tipo assim, vou ter imóvel tudo que é encanto, vou ter imóvel em tudo que é lugar, em bairros residenciais de prédios de elevada estatura, né? De grande quantidade de apartamentos. E aí eu tá com um GPA lá, um GPA minuto, um GPA, sei lá o que for, um Pão de Açúcar ali para todas as pessoas aqui comprarem nesse GPA aqui. Então, bem interessante essa estratégia do Pão de Açúcar, o que acaba fazendo com que pro Pão de Açúcar, né, um ponto pro Pão de Açúcar que sabe gerar receita nesse mercado competitivo que é o varejo, né? E aí ele comenta aqui que são edifícios comerciais de altíssimo padrão, aí eu já nem sei se é altíssimo padrão, né? E possui um potencial adicional de construção, que a gente já vai comentar sobre esses potenciais de construção aqui que não me parece muito bem, né? Aí vamos lá. Mais uma vez a gente está falando aí do Pão de Açúcar Vila Leopoldina, a mesma coisa, né? Os prédios aqui residenciais de alto nível, né? De grande quantidade de apartamentos, né? Grandes, né? Grandes, pronto. Prédios de residenciais grandes. E aí fica numa avenida de bastante fluxo, de alto padrão. E aí fica perto de duas zonas residenciais unifamiliares, né? Como a gente comentou. E aí de novo aqui, trazendo aí aqui de novo, né? Mais uma vez, prédios residenciais de grande porte, e aí tá com Pão de Açúcar lá. E aí aqui, Pão de Açúcar de novo, possui alta verticalização, né? São bairros de alta verticalização. O que é essa alta verticalização? É justamente que são prédios grandes, né? Na vertical. Aqui de novo, um Pão de Açúcar nesses prédios grandes, né? Então você pode ver, todo lugar que tem prédio grande, de alta verticalização, que tem um bairro residencial ali perto, tem um Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tá metendo-lhe a lojinha, né? Tá metendo o mercado nesses bairros ali, o que eu acho bem interessante pro Pão de Açúcar, e acaba sendo bom também pro Gary 11, porque ele tem imóveis que estão bem localizados e que o Pão de Açúcar não pretende sair deles tão cedo, né? Então são imóveis que, querendo ou não, tem uma boa localização. E aí aqui fala que tem um potencial, o zoneamento da região tem um potencial construtivo adicional. Eu não encontrei, não vi, e eles não explicam onde que está esse potencial de construção. A não ser que seja na garagem, que aí é foda, né, cara? Você construir na garagem e deixar o mercado sem garagem, mas não achei onde que seria esse potencial para a expansão, né? E aí, falando aqui do outro Pão de Açúcar, o nosso último Pão de Açúcar, mais uma vez, a gente está falando de condomínio de edifícios, e aí, nesse caso, misto,
O Pão de Açúcar também tem essa estratégia de ter um condomínio misto, tanto empresas quanto alto fluxo de pessoas, né? Residencial e comercial, que são pessoas que vão para lá todo dia, sempre estão naquela região. Ele tá com um Pão de Açúcar minuto, um Pão de Açúcar, alguma coisa para poder ficar em cima deles, né? Aqui nesse Pão de Açúcar de Brasília, eu achei um pouco forçado eles falarem que é uma região de altíssimo padrão e que o shopping Iguatemi, que eu sou de Brasília, e que o shopping Iguatemi é o único shopping de altíssimo padrão na cidade. Achei um pouco forçação de barra. Claro, é o melhor shopping, pode ser, tá no top 2 ali, top 3? Sim, mas o único shopping de altíssimo padrão da cidade. Aí faz esse aqui de Goiânia, que ele fala que é de alto padrão, parece nada, porque se Lago Norte é altíssimo, o de Goiânia aqui é nada, né? E aí, ele comenta aqui, agora do Grupo Mateus, que ele está estabelecido aqui em Maceió e tem um prazo de 25 anos de contrato atípico, e esse aqui de baixo também, né? E aí você fala, caraca, 25 anos, daqui 25 anos, talvez o fundador do Grupo Mateus, que já é um senhorzinho de idade, pode não estar nem mais vivo. Por quê? E por que eles fazem isso, né? Por que eles colocam um prazo tão longo de contrato atípico? E se o Grupo Mateus sair desse imóvel aqui, ele vai ter que pagar todos os anos. Então, assim, mesmo não estando usando o prédio, ele vai ter que pagar como se ele estivesse usando o prédio por 25 anos. E aí, por que eles botam um contrato atípico ainda de tão longo prazo? Por vários motivos, mas o primeiro deles é do seguinte: olha o tamanho da infraestrutura que tem o Grupo Mateus. Só um ponto antes. O contrato atípico, ele é o contrato, né, que se você sair do imóvel, você vai ter que pagar todos os anos que você combinou que pagaria. Então, é raro, mas acontece sempre, de um locatário que pegou um imóvel com um contrato atípico sair. Então vamos supor, o Grupo Mateus, ele, no 10º ano, ele sai do imóvel. E aí ele vai ter que pagar o restante dos 15 anos que ele combinou que pagaria de aluguel. Então não faz sentido pro locatário sair, porque ele vai ter que pagar de todo jeito, então é melhor que ele pague usando o imóvel. Só que tem locatário que mesmo assim decide sair, o que é raro, mas acontece algumas vezes. E aí isso acaba trazendo uma rentabilidade do dobro pro imóvel. Então se o imóvel ia receber 100 mil por mês, agora ele recebe 200 mil, porque ele recebe tanto do locatário atual quanto do locatário que saiu e vai ter que continuar pagando. Então você tem o dobro de retorno, né? A TIR duplica o valor. Claro que isso traz não recorrente, porque quando acabar o contrato passado ali do Mix Mateus, né, que saiu, por exemplo, ele não vai pagar mais, então traz esse recorrente, mas duplica a receita do fundo, né? Então, bem interessante, do imóvel. E aí aqui, por que também 25 anos? Por que 25 anos de contrato? Por que tanto tempo? Por que seria interessante para o Grupo Mateus pegar tanto tempo assim de locação? Porque olha o tamanho dessa infraestrutura. Para você mudar, pensa que por trás disso tem todo um comércio logístico de caminhão que chega para abastecer os estoques, tem todos os funcionários que vão para lá trabalhar, tem todos os pallets, toda a infraestrutura para organizar os produtos. Então, assim, é muita infraestrutura para você poder ficar mexendo de uma hora para outra. Além de que, como principalmente nessas regiões de menor renda, é muito comum, como Maceió, é muito comum que aconteça o seguinte: a mãe, que é quem faz as compras do mercado, ela vai sempre no mesmo lugar. Então ela vai sempre no mesmo lugar. Ela cresceu a vida inteira dela indo sempre no mesmo lugar. Então ela sempre vai no Mix Mateus. E aí, como ela sempre vai no Mix Mateus, isso acaba quando o filho dela cresce também, o filho dela sempre vai no Mix Mateus. Então isso acaba que esse ponto vira o ponto onde é feita as compras. Então todas as pessoas reconhecem aquele ponto onde está o Mix Mateus como o ponto de fazer compras. E aí passa da mãe pro filho, o filho pro outro filho, e aí do filho pro neto, e aí vai acumulando, né? Esse ponto vai se tornando conhecido por isso. Então, por isso, contratos de longo prazo. Inclusive, nesse outro imóvel aqui, ele comenta justamente isso. Que essa localização aqui desse Mix Mateus aqui, desse atacadão aqui, desse atacarejo aqui do Mix Mateus, era alocado para Big Bom Preço. E aí a Big Bom Preço saiu, sei lá por quê, só que como ela ficou lá por vários anos, presente por vários anos, né, nesse local, o que acontece? Todo mundo reconhecia esse ponto como ponto de fazer compras do Big Bom Preço. Só que aí, quando o Big Bom Preço sai, o imóvel fica com essa fama de ser localizado ali, onde você faz compras, e aí alguém fala, poxa, é uma região estrategíssima, porque o filho da mãe vai para aí, a mãe vai para aí, toda a família vai para aí, esse é o ponto de fazer compras. Então, esse ponto aqui acaba sendo conhecido por isso, e aí, como imóvel é localização, esse ponto aqui fica muito interessante para o Mix Mateus, e aí acaba que é o lugar onde todo mundo faz compra, e é um lugar que você não sai, até pelo tamanho da infraestrutura, não dá para ficar movendo isso aqui o tempo todo. E aí ele comenta que essa loja do Mix Mateus está a 9 minutos de distância do Pátio Maceió. Que, inclusive, a gente já viu aqui no canal um fundo imobiliário que tem ele. Eu quero ver quem acerta. Vamos ver se você acerta qual que é o fundo imobiliário que tem participação no Shopping Maceió. Eu já adianto que não é um fundo imobiliário de shopping.
Vamos lá, vou dar 3 segundos, hein? 1, 2, 3. Acertou quem falou BTHF. Pois é, o BTHF tem uma participação no Shopping Pátio Maceió. Vou deixar o vídeo aqui no card. Se você acertou, deixa aí nos comentários pra ver quem que é mais antigo aqui, quem que tá acompanhando os vídeos, quem tem esse conhecimento. E se você não acertou, também tranquilo, pode só deixar o like aí. Mas quem acertou, eu quero ver quem que acertou. Deixa aí nos comentários se você acertou. E aí, falando aqui da nova loja aqui do Matheus, do Mix Mateus, a gente também está falando aí de um imóvel extremamente bem localizado, porque acaba que varejo, né, a gente precisa de ser bem localizado, assim como o Pão de Açúcar tá com essa estratégia, né, que eu acredito eu seja americana, de se localizar em bons setores, em lugares que tem um bom fluxo de pessoas estável. Aqui o Mix Mateus também segue a mesma estrutura, claro que com um tamanho totalmente diferente, desproporcional ao que é o GPAzinho, né? O GPA é um em cada lugarzinho da cidade. Aqui o Mix Mateus não é um em um lugar ali que todo mundo sabe que é naquele lugar que você vai fazer compras, né? E aí acaba que tem que ser imóveis de altíssima boa localização, né? E aí agora, falando sobre os imóveis logísticos, eu vou pular isso daqui, falando sobre os imóveis logísticos, a gente tem a Air Liquid. E aí, 14 anos de contrato, você pode ver que é um contrato bem grande também, num imóvel logístico. E aí, é muito interessante que quando a gente está falando de um imóvel, que é o escritório, que é o galpão, que tem as utilidades, tem o estacionamento, é responsável pela distribuição e de todo um segmento ali de Porto Alegre, tanto dos gases industriais quanto hospitalares, é muito difícil para a empresa sair desse imóvel, porque ali é onde está toda a infraestrutura dela. Então é muito difícil, aí por isso eles metem uns contratos grandes assim, né? E até mesmo depois que passe o contrato, que acabe o contrato, fica difícil da empresa sair, porque ali já está toda a infraestrutura dela de décadas, né? E aí, sobre o Bate Souza Cruz, é a mesma coisa. Olha o tamanho do imóvel, né? Um imóvel gigantesco. E aí, claramente, ele vai estar num polo industrial e logístico do Rio Grande do Sul, porque, né, olha o tamanho da estrutura disso aqui. Com certeza não é no meio da cidade, é num polo logístico e industrial. E aí, esse complexo, ele possui tanto um laboratório quanto vários galpões, edifícios de escritório. Então, de novo, a mesma coisa, é muito difícil para a BAT sair desse imóvel aqui. Então, mesmo que ele esteja acabando daqui a 3 anos, é muito difícil. Olha o tanto de estrutura que os caras têm ali. Tem espaço para as vanzinhas, tem todo o laboratório, tem os galpões logísticos. Então, assim, é muito difícil para a BAT sair de toda essa estrutura aqui e achar essa estrutura em outro lugar. E aí são 80 mil quilômetros de área bruta locável. Então, assim, 80 mil metros quadrados de área bruta locável. Então, assim, é bem difícil para a BAT sair desse imóvel, né? São 500 mil metros quadrados de terreno, então isso aqui não existe, né? Onde que a empresa vai achar outro negócio desse aqui? Bem difícil dela sair, mas claro que sempre pode acontecer, então é um ponto que a gente sempre chama atenção, né? A gente sempre tem que levantar uma bandeira para isso. Aí tem o BRF Visa, que talvez ele venha a vender, são 30 anos, aí é absurdo, né? 30 anos de contrato, 30 mil metros quadrados, e olha que interessante. A gente já comenta sobre o BRF Visa, mas essa foto que me chamou a atenção. Mas sobre o BRF, que ele está para vender, é um complexo logístico e de distribuição da BRF que está em Recife, em uma das principais rodovias. Ou seja, mais ou menos bem localizado, vai. E aí aqui ele comenta que esse complexo aqui, olha o tamanho, é complexo, né? Fica ao lado da fábrica da BRF e são conectados por uma esteira refrigerada. Qual que é a probabilidade de toda a operação da empresa estar aqui? É a fábrica, e aí a fábrica é conectada ao galpão por uma esteira refrigerada que passa... Não tem como a empresa sair disso daqui. Isso aqui é muito difícil da empresa sair disso daqui, por isso que eles metem um contrato de tanto tempo, porque não vale a pena, né? Poxa, tá tudo conectado, já, da fábrica já vai pra esteira, da esteira que tem que ser refrigerada, já passa pro galpão, já tem toda a estrutura dela. Então, realmente é bem difícil da empresa sair desse imóvel, então por isso que eles fazem dessa maneira. E aí você pode ver que como são contratos de longuíssimo prazo, que a empresa não vai sair, dificilmente vai sair, normalmente eles têm essas garantias de fiança aqui, né, dos bancos. A gente tem o Citibank aqui, no caso da Air Liquid, de 20 milhões, e aqui também tem o Banco Bradesco com a fiança aí de 65 milhões, que é bem difícil da empresa sair, né, e então você quer também aquela segurança dos dois lados, mas é um ponto interessante para quando a gente está falando de contrato bruto mesmo, contrato pesado, de bala, a gente está falando de fiança de banco, né? E aí ele possui tanto um galpão refrigerado, utilidades, escritório, estacionamento. Então, assim, é bem difícil da empresa sair disso daqui, né? E olha o tamanho do imóvel. E aí, como eu falei, não é um negócio que vai bater de frente com a HGLG. A operação é diferente, é um negócio que bate mais de frente, por exemplo, com a LZR, né? Que tem essa estrutura de logístico aqui mais ou menos. E aí...
Sobre o último aqui da Almanara, a gente está falando de um imóvel em Jandira, que aí eu também acho que ele puxa a sardinha aqui, que ele dá uma leve supervalorizada aqui em falar que é um imóvel com altíssima demanda, numa área privilegiada, com baixas taxas de vacância, preço de locação e venda em ascensão, assim. Pode ser que seja? Sim, pode ser que claramente é uma localização legal, que pode ser que o preço esteja aumentando e coisas do gênero, mas agora isso aqui tudo que o fundo eu acho que dá uma exagerada legal, né? Mas assim, a Almanara que não representa nada para o fundo, né? Que também esse imóvel aqui tá dentro lá do Artemis 22, então mais uma vez aí a atenção para o Artemis 22, locado para o Grupo Almanara, serve como sede, cozinha e centro de distribuição, então bem difícil também da Almanara sair daqui, né? Agora falando dos inquilinos dele, ele comenta um pouco mais, quem são os locatários, são todas empresas listadas, de alto nível, não sei o que, e a única que não é listada é a Almanara, que aí tem um contrato atípico de locação, só que possui colateral em imóveis localizados na Zona Nobre de São Paulo, então bem tranquilo também na questão dos inquilinos. E aí falando de alavancagem, só um ponto antes. Aqui ele traz a imagem do BRF Visa. E assim, eu não sou do mercado imobiliário, né? Não sou do mercado imobiliário, mas eu não sei você, mas eu acho muito top essas imagens que ele traz. Eu acho muito legal ver isso aqui, assim, eu não sei pra você, mas pra mim dá uma energia, dá um tesão de ver isso daqui, porque pensa, olha a estrutura aqui da BRF, né? Aqui tem a anticâmera fria para poder baixar o nível de temperatura para a carne não apodrecer. E aí, isso aqui tudo, todas as encomendas aqui são encaixotadas e aí são etiquetadas e aí coloca em cima de um pallet para o caminhão levar. Você vê aqui, tem a vaga 25, a 24, a 23, a 22, e aí coloca num pallet, empacota tudo, plastifica, etiqueta, aí o caminhão entra aqui na doca, aí na doca a gente bota isso dentro do caminhão, e aí tem a anticâmera fria, e aí dá pra ver aqui o funcionário usando o EPI para poder entrar na anticâmera fria, porque é resfriado, né? E aí abre aqui o portão, que, né, enfim, eu acho muito foda, assim, toda essa estrutura aqui, né? E aqui a gente pode ver que tem vários o chuvisquinho lá, né, para poder, quando chove ele apaga o incêndio aqui por causa do sensor, ele começa a molhar, né, o local, porque isso aqui claramente é uma estrutura multimilionária, então cada chuvisquinho desse aqui tem que ter, porque se tiver fogo isso daqui não pode dar um prejuízo muito grande, senão realmente estraga não só o prejuízo do imóvel, quanto também o prejuízo de você não poder operar com o imóvel que você precisa para distribuir seus produtos, né? Então aqui tem a câmera fria e aqui tem esse teto que é feito de um material meio de silicone emborrachado para não deixar a temperatura baixar muito, né, subir muito, e aí ele é isolante térmico, né? Então, cara, eu acho sensacional. Olha o tamanho dessa estrutura, tanto diante de câmera fria, aí o caminhão entra na dock. Então, assim, eu acho de verdade mesmo muito foda ver, assim, que você com R$10 você consegue ter uma participação nisso daqui, que de graça você consegue abrir o relatório e ver toda essa estrutura aqui da BRF, empresa multibilionária, e consegue ver toda a estrutura de doca, de anticâmera, de empacotamento, de pallet, como que é organizado, e aí tem esse andaimezinho aqui que levanta o pallet nessas duas brechas aqui. Então, assim, eu acho muito foda de tudo isso daqui. Mas aí, falando sobre a alavancagem do Gary 11, a gente pode ver que a estrutura de CRIs dele, de dívida dele, são CRIs casadas, né? Então, é o que eu comentei lá no início. Se eu vou receber em 24 parcelas, eu quero pagar em 24 parcelas também, né? Então, eles são CRIs, né? São dívidas de longuíssimo prazo, como eles comentam, assim como os contratos de locação, e aí possuem as parcelas também com vencimento alongado. E aí, ele comenta aqui que, dentre todas as dívidas, menos a obrigação de equity que ele está pagando, né? Não é uma dívida que ele fez, é realmente um parcelamento que ele fez na compra desse portfólio aqui de renda urbana do GPA e do Matheus, que está no Artemis 22 também, essa compra aqui ele não precisou de dívida, ele realmente conseguiu parcelar e aí está sendo amortizado. Mas o resto das dívidas que eles possuem, eles dizem que tem eles têm tanto a capacidade de reciclagem do portfólio de renda urbana, claramente eles não vão ficar reciclando os logísticos, né, até porque são poucos imóveis, mas renda urbana eles vão ficar reciclando, assim como o RBVA, então é um concorrente aí do RBVA que está com essa mesma estratégia, só que o fundo agora, o Gary 11, está com mais potencial, porque o RBVA já fez esse movimento diversas vezes, e aí ele possui o caixa para bater de frente com essas obrigações financeiras, como a gente viu, por causa dos fundos ali, mas o caixa dele realmente é minúsculo, né? Ele dependeria dessa emissão, dessa emissão ser um sucesso para ele conseguir fazer isso. E aí ele comenta que a partir da ampliação de atuação do fundo em renda urbana, né, que antes ele só tinha logístico, de imóveis de menor ticket e tal, né, agora ele tem vários imóveis de renda urbana, ele consegue aumentar a frequência de reciclagem, consegue trazer mais esse giro para a carteira, que consegue se alavancar melhor, enfim, consegue trazer um dinamismo, né? E aí aqui ele comenta
das 24 parcelas que ele está pagando, né, desde o início lá quando ele comprou o GPA em Mateus. E aí, hoje uma alavancagem de 24%. E as dívidas aqui, né, a maioria sendo vencimento de 2030 a 2039, como a gente viu, que nem os contratos do fundo. E aí, esses 690 milhões de caixa de disponibilidades que ele simplesmente meteu o Artemis aí, que é o dono dos imóveis, como uma disponibilidade. E aí eu não entendi qual que foi o rolê, qual que foi a erva estragada que usaram para fazer isso daqui. Eu quero uma explicação, obviamente, mas não vou ir atrás. Se você ir atrás aí, se você é cotista aí sim, eu recomendo você ir atrás de uma explicação do porquê que eles fizeram isso daqui. Por que não depende da emissão? E se por que eles estão fazendo emissão se não depende da emissão, né? Porque claramente, na minha visão, eles dependem da emissão e estão querendo disfarçar tudo isso. Mas não posso garantir, né? Uma especulação minha aqui, não tenho fundo e estava interessado em comprar, mas no atual cenário eu dei uma leve levantada de pé e falei, vamos esperar para ver o que sai, né? Vamos esperar para ver qual que é o resultado geral do fundo. Mas sobre Gary 11, é isso, como eu falei, tem esse ponto aí da Artemis, os imóveis são bem localizados, tem contratos de longo prazo atípicos. Eu realmente estava considerando comprar o fundo, mas eu levantei esse sinal de alerta aí quando eu vi esse Artemis aí e não gostei do que vi, né? Para mim não pegou bem, mas tirando isso, parece realmente um portfólio de boa qualidade, trazendo esse acesso aí à base 10, mas enfim, é um fundo que eu, pessoalmente falando, estava interessado, fiquei até bem triste quando eu descobri essa coisa do Artemis aí, então, se for resolvido, eu acho que é um fundo bem interessante realmente, melhor que muito fundo aí, de verdade mesmo, e é um concorrente que bate direto com a LZR, que é um dos fundos mais amados aí da Bolsa, né? Então, realmente trouxe esse ponto aí, porque eu realmente gostei do fundo, eu achei legal, toda a dinâmica, o que eles vêm fazendo, o que a Guardian vem trazendo, mas o Artemis aí realmente é um ponto broxante, né? É você chegar em casa cansado do trabalho, tirar a gravata aqui, tirar o terno, pendurar o terno, tirar o sapato e descobrir que tem um homem deitado na cama com a sua esposa. Então, é realmente bem triste ter essa parte do Artemis 22 aí, então gostaria de ter uma explicação. Se alguém descobrir, se alguém mandar um e-mail para a gestora perguntando o que é isso, se eles responderem, pode deixar nos comentários também que eu vou ler e trago um vídeo sobre isso aí, fechou? Se você tiver qualquer recomendação também, eu trouxe esse vídeo como vários outros, porque deixaram nos comentários que queriam análise de fundo, então trazendo essa análise aqui que demorou 40 minutos só para gravar e ainda vai demorar para editar, ainda vai demorar para fazer thumb, descrição, ainda demorei mais de 4 horas para analisar o fundo, nunca tinha aberto um relatório, então o que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, não é verdade? Mas é isso, valeu e